Aula 33, o livro é Como Vencer Suas Guerras pela Fé. E a mensagem de hoje, minha sobrevivência na fé. Vamos a uma oração pedindo a Deus que nos dê direção e abra o nosso entendimento. Nosso Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo, como experiência para colocarmos em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. No passado, houve dias em que enfrentei perseguições tão cruéis e avassaladoras que, ao olhar pela janela, vi um cachorro e desejei ter a vida dele. Tamanha era a minha aflição da minha alma naquele momento. Mas por que não me entreguei a esse sentimento passageiro? Consegui suportar a dor daquele momento e assim não fracassei e nem desisti. Sempre coloquei em minha mente aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que eu era para Ele e não o que as pessoas pensavam de mim. Decidi que não seria os pensamentos alheios que determinaria o meu valor diante de Deus, a minha fé. Por isso, hoje posso testemunhar a fidelidade de Deus para comigo. Então veja, muitas vezes, meu querido, você se preocupa com o que as pessoas estão pensando a seu respeito, o que as pessoas falam, o que elas dizem para desanimar você, a sua fé, as provocações, as perseguições. Quantas vezes você não já ouviu de familiar seu, amigos? O que você vai fazer na igreja de novo? Você não sai da igreja. E eu não vejo nada na sua vida de diferente. Sabe por que ele não vê? Porque ele é cego. Ele é cego espiritualmente. Não desista, amiga. Persevera, porque a vitória é certa. Você vai vencer todos esses problemas. E vencer para Deus não é você conquistar bens, conquistar coisas, pessoas nesse mundo. Vencer para Deus é você se manter na presença dele e herdar o que ele prometeu, a vida eterna. Sendo assim, não são as minhas emoções que chamam à existência aquilo que não existe, mas a fé. Não é o coração que me dá força para ir à guerra lutar, mas a fé. Por isso, a minha ênfase na pregação é: a vida só é vivida pela fé. Se em um só momento fugir disso, seremos fracos, débeis e derrotados. Porque o problema dos fracos não é ser fraco, mas é render-se à fraqueza. É entregar-se ao sentimento ou à emoção do coração. Quando sucumbe a isso, é para pensar as palavras de gente fraca como ele. Se o fraco raciocinasse e conferisse ao Todo-Poderoso, tem falado na Bíblia, com certeza pensaria como Deus pensa e agiria contra todas as suas debilidades. Somente os fracos buscam sentir em vez de pensar. Isso o debilita ainda mais, pois o coração humano é fonte de sentimentos. É extremamente corrupto e enganador. Quem segue se arrebenta. Já o mesmo não ocorre com o que despreza as sensações do coração e obedece à palavra de Deus. Essa pessoa pensa, avalia e conclui que o que está escrito é argumento suficiente para fundamentar toda a sua vida e vencer o diabo. As perseguições, os desertos e tudo mais o que surgir pela sua frente. Diante disso, a fé não sente, a fé não chora, a fé não busca meiguice, a fé não busca dor, a fé não tem pena, nem ternura e nem piedade das demais pessoas. Antes, ela depende da misericórdia do Altíssimo
e se revolta e age e toma atitudes de coragem contra o que enfraquece. A fé bíblica é racional, inteligente e sobrenatural. Nada tem a ver com o coração, mas com o que está escrito na palavra de Deus. É essa fé bruta que resolve os problemas. Então, amiga, não adianta você ficar buscando comiseração das pessoas. Muitas vezes você conta o seu problema para uma pessoa e chora junto com ela. Isso não resolve. Talvez alivie ali na hora que você está falando, mas o problema continua e vai te abater novamente. Você tem que usar a sua fé sem ter dó, agir pelo que está escrito e não pelo que você sente. De repente o médico diz que você tem 3 meses de vida. Mas quem é o médico? Um homem igual você. Só tem um pouquinho mais de instrução. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Pronto. Ele pode te sarar. Ele pode te curar, pode te transformar. A última palavra é dele. Mas você tem que saber o que está escrito. Por isso, é imprescindível que você sempre esteja meditando na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ali, o que está escrito ali, tem que acontecer. Chova ou faça sol, isso vai acontecer. Fé é convicção, é certeza. Fé é certeza. Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Quantas vezes nas reuniões que fiz na igreja, pessoas ficavam chocadas porque me ouvia dizer que eu não estava sentindo a presença de Deus. Aliás, até fazia questão de frisar isso, como ainda faço hoje, mas em seguida explicava a minha declaração. Deixava claro que sentir algo não significa nada, porque o que importava era a minha certeza de que o Senhor estava ali. Se sentisse ou não a sua presença, Ele estava ali junto de nós. E reforço isso como porque é assim que eu creio. E foi o próprio Salvador, Senhor Jesus Cristo, quem disse. Porque onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio delas. Então, eu preciso sentir, eu preciso saber que isso está escrito. E se está escrito, Deus, Ele é poderoso o suficiente para não voltar atrás do que Ele disse. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20. Ora, Deus é imutável, portanto, suas promessas continuam as mesmas. Se Ele disser que estaria conosco, Ele está ali, pronto, e acabou. Então, mesmo que eu não o tenha visto face a face, ou não tenha colocado as suas mãos sobre ele, ou não tenha tocado em suas mãos, creio nele, mesmo que não tenha ainda estado nos céus. Creio que ele existe. Mesmo que eu nunca tenha visto um anjo, sei que todos os dias nos assiste em nossas dificuldades. Porque a palavra de Deus me convence disso. A palavra de Deus me basta. Agora, quem vive à base de emoções, sentimentos, fica acostumado com essas sensações. No entanto, como elas são momentâneas, logo a pessoa se esquece do que sentiu e precisará de uma nova dose de efeitos para estar bem de novo. Nós não precisamos sentir nada. Nada, absolutamente nada. O que nós temos? Certeza do que está escrito. É isso que você tem que ter. Não querer sentir arrepio, sentir calafrio. Não. Estou na paz, estou em paz. E tenho certeza que Jesus está aqui conosco. Porque nós estamos reunidos aqui em nome dele e mais de 2 pessoas. Eu e você. Já é suficiente para ele estar no nosso meio. Você entendeu? Ele é maravilhoso.
Ele não pode voltar atrás do que ele nos prometeu. Infelizmente, esse condicionamento de fé ao coração muitas vezes se dá a partir do púlpito. Ou seja, são os pregadores os responsáveis por essa união tão nociva à vida espiritual. Essa atitude entristece demais a Deus, com certeza, bem como o fato de que muitos pregadores não prepararam as pessoas para a guerra contra o mundo, contra o diabo, contra os sentimentos, que elas travam todos os dias. Há até mesmo aqueles que fazem cultos para promover ou para conquistar as pessoas para si, usando o invencionices mirabolantes para causar boas sensações aos ouvintes. Tem determinado pregador que ele nem fala do diabo, da existência do diabo. O diabo existe? Com certeza. Quem mais falou do diabo na Bíblia? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi quem revelou a máscara que o diabo usava, escondendo por detrás de doenças, por detrás de misérias, por detrás de brigas, de contenda, de divisão, de discórdia. O Senhor Jesus trouxe tudo isso, até mesmo através de pena. Lembra Pedro? Quando o Senhor Jesus disse que ia para Jerusalém, ia ser crucificado, Pedro, tentando ser agradável, ele diz, de maneira nenhuma acontecerá isso com o Senhor. Ele tentando consolar Jesus. Jesus então repreendeu, arreda-te dele, Satanás. Era o diabo que estava falando pela boca de Pedro. Então, amiga, o diabo foi manifestado, foi revelado pelo Senhor Jesus. E nós não podemos ocultar isso de você. Ele age no nosso meio. Ele está aí próximo de você também. Por que o senhor sabe, pastor? Porque está escrito, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor de você, de redor de você, buscando uma oportunidade para poder te tomar, para poder te dominar. E como que ele faz isso, pastor França? Aqui. Ele introduz um pensamento de dúvida, de medo, de insegurança. Você deu vida a esse pensamento, a essa palavra que você ouviu, ele entra na sua vida e faz um arraso, destrói todas as coisas. Por isso, amigo, fique atento. O diabo existe, mas ele é derrotado pela palavra de Deus, que deve estar em você. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos, dando prosseguimento a esse estudo. Fique na paz e que Deus os ilumine grandemente.